Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui, amados, para fazermos nossa campanha de oração com base no Salmo 23, o salmo conhecido como Salmo do Pastor. Este salmo ele é importante, é bom, nós precisamos conhecer esse salmo. E hoje eu vou fazer a leitura no livro, na Bíblia King James. Eu estava usando a revista Almeida e hoje vou fazer a leitura no King James. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prado me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, e me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Muito bem, amados, nós precisamos compreender que nós somos ovelha do Senhor. Ele é o nosso pastor. E o escritor diz que o escritor é Davi, o rei de Israel, o grande rei que foi rei de Israel, um rei ungido por Deus. Ele reconhece que acima dele está um Deus todo-poderoso. Ele chama o Senhor Deus, o grande Jeová, de seu pastor. E ele diz que se Jeová for seu pastor, nada pode lhe faltar. Aí ele diz que em verdes prado esse pastor o faz descansar. O que isso significa? Significa que o Senhor mantém ele saudável, em abundância de pão cotidiano, de alimento. Quando ele diz que em verdes pastagens ou em verdes prados ele descansa. Uma ovelha faminta, ela não deita para descansar. Ela mantém-se em pé em busca da sua alimentação. A ovelha só deita quando ela está alimentada o suficiente. O que Davi quis dizer com isso? Que ele vai descansar porque ele está farto, está alimentado. Nada está faltando para ele. Porque uma ovelha em uma pastagem verdejante, dificilmente ela estará deitando, porque a pastagem está lhe atraindo para se alimentar. Mas quando ela está farta da sua alimentação, quando ela está saciada, ela se deita, porque ela está saciada. E assim também nós, como servos de Deus, o Senhor nos conduz, prepara para nós meios para a nossa subsistência. Ele diz que o Senhor faz deitar, descansar em verdes prados ou em verdes pastagens. E o Senhor também o conduz para as águas tranquilas.
Então nós vemos que Deus providencia o pão e a água. A maior causa da miséria do mundo é a falta do pão. Países que hoje nós estamos vendo nas redes sociais com seres humanos esquelética, é porque falta o pão. E quando falta o pão, também falta a água potável. E o salmista diz que Deus o conduz às pastagens verdejantes. Então, isso nós precisamos compreender. E depois, quando Ele conduz à pastagem verdejante, também para as águas tranquilas, para saciar sua sede, e lhe concede a paz, lhe restaura o seu vigor, o conduz no caminho da justiça, por amor do nome do Senhor. Nós já conhecemos que o nome que o Senhor deu de ter autoridade aqui na terra é o nome do Senhor Jesus, que Deus concedeu o nome que é acima de todo nome, e para que diante deste nome, todo o joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra. Muito bem, amados. Eu quero utilizar este momento da campanha para contar-vos a parábola da ovelha perdida. Esta parábola eu estarei também utilizando a Bíblia King James, livro de Lucas, capítulo 15, verso 4 até 7. Jesus diz assim: que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-o, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Esta é a parábola da ovelha perdida. Então, nós vemos aqui que Jesus conta esta parábola. E quando foi que ele contou esta parábola? Jesus contou esta parábola em duas ocasiões diferentes. Então, a parábola da ovelha perdida, ela tem duas versões, dois ensinos diferentes. Jesus contou esta parábola de diferente modo. Esse é o ministério. No registro de Mateus, Jesus contou esta parábola num contexto em que estava explicando aos seus discípulos quem é maior no reino dos céus. Agora, já aqui no livro de Lucas, Jesus contou esta parábola quando repreendia os escribas e fariseus que desprezava as pessoas que ele julgava serem indigna a receberem a salvação. Ele chama a atenção daquelas pessoas que se julgavam melhor do que o outro. Os escribas e os fariseus eram homens orgulhosos, se orgulhavam da sua posição e eles achavam que aqueles que eram indignos de serem alvo da salvação, que eram os publicanos, os pecadores e as meretrizes. Os fariseus condenavam os publicanos, que eram cobradores de imposto. Aos pecadores, para eles não tinha salvação.
As meretrizes, o que dizer da meretriz naquela época? Para eles eram dignos de serem apedrejados até a morte. Então qual é o significado principal desta parábola? O significado principal desta parábola, irmãos, é que esta parábola expressa a verdade de que um simples pastor, ele se compadece de uma ovelha que se perdeu. Então, o que dirá do bom pastor? Aquele pastor que deu a vida por sua ovelha. O bom pastor, ele busca e resgata o pecador perdido. E quando um pecador é resgatado, há grande alegria nos céus. Os anjos fazem festa nos céus quando um pecador se arrepende dos seus pecados. O ensino para nós, amados, que somos ovelha do Senhor, é que nós devemos sempre buscar as almas perdidas no mundo. Por isso, nós temos que seguir o exemplo do nosso bom pastor. Então, jamais devemos desprezar ou rejeitar aquele a quem o próprio Deus busca continuamente. Hoje é comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: ah, o irmão fulano não está mais indo na igreja. A irmã fulana, ah, só misericórdia, ela não está mais indo. Você viu o jeito que ela está se vestindo? Oh, você viu a maneira como o irmão fulano está andando? Aí o outro diz: ah, eu nem vou procurar ele, porque ele é conhecedor da palavra, eu não estou nem aí com ele. Ele conhece, se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Irmãos, não haja desse jeito. Você corre o risco de ir para o inferno e o irmão ainda se arrepender e ir para os céus. Não seja árbitro da vida das outras pessoas. O Senhor Jesus disse: não julgue para não ser julgado. Não condene. Use de misericórdia, use de compaixão. Vá atrás da alma perdida. Procure saber por que o irmão ou a irmã está se alienando da igreja. Não haja como o pastor que não tem preocupação com a ovelha do Senhor. Haja como o bom pastor. Porque o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Aquele que não é bom pastor, ele quando vê a ovelha em dificuldade, ele abandona. Ele rejeita, ele despreza. Ele inclusive calunia a sua própria ovelha que está perdida. Então, nós devemos nunca desprezar ou rejeitar aquele a quem Deus próprio, Deus está em busca. Todos nós fomos buscados e achados e resgatados pelo bom pastor. Sozinho, nenhum de nós poderia encontrar o aprisco. Foi Cristo quem saiu ao nosso encontro e nos resgatou. Nós estávamos perdidos neste mundo. Estávamos alienados de Deus. Então não há mérito humano algum na obra da salvação. A obra da salvação se concretiza através do resgate do sangue do Senhor Jesus em nossa vida. É o Senhor Jesus que nos resgata. É Ele que nos dá vida e vida abundante. Oremos. Hoje é o 4º dia da campanha. A campanha do Salmo 23. Eterno e soberano Deus. Hoje, Senhor, é o 4º dia desta campanha. Eu quero orar, Senhor, por cada irmão, por cada irmã
que estão enfrentando lutas em sua vida cotidiana. Lutas que muitas vezes o levam a afastar-se do aprisco do Senhor. Alguns estão passando por tribulações, por depressões, por angústia. Alguns, Senhor, perderam até a expectativa pela vida. Quantas pessoas não vivem muitas vezes pensando em tirar sua própria vida. Outros, Senhor, estão perdidos, errantes, vagando neste mundo de corrupção. Perdidos sem esperança, porque não teve um apoio, muitas vezes, da sua liderança, do seu pastor. Então se tornou uma ovelha perdida, uma ovelha sem aprisco, passando necessidade, passando sede, frio, angústia. Porque quando eu digo que estão passando fome, sede, nudez, e até mesmo por frio, Pai, é porque eles não têm muitas vezes uma roupa digna, um pão cotidiano, um alimento cotidiano. Eles não têm muitas vezes, ó Deus, um ombro amigo, uma palavra de conforto. São apontados como marginais, são apontados muitas vezes como dependente químico, são apontados muitas vezes como viciado da vida. E é por eles que eu oro neste 4º dia da campanha. E também quero orar, Senhor, pela vida sentimental de cada irmão, de cada irmã. Vida sentimental que está destruído, casamento falido, casal vivendo sob o mesmo teto, mas já divorciado, separado, de corpo muitas vezes. Não conversa, não se toca, não se acaricia, vive de aparência, professa muitas vezes uma religião, e devido professar essa religião, não consumaram sua separação diante da sociedade, mas estão dentro de 4 paredes, separados. Eu oro por essas pessoas, Pai, que o Senhor coloca por terra esse espírito causador de separação, esse espírito que tem destruído vida sentimental. Eu oro, meu Deus, pela finança de cada irmão, pela vida financeira. Porque muitas vezes, ó Deus, o casamento entra em ruína quando o problema financeiro entra também na vida das pessoas. Quantos casais se separaram por causa de terem acumulado tanta dívida? O marido culpa a esposa culpa o marido, e ambos não sentam para conversar muitas vezes, e devido esses problemas cotidianos da vida, eles perderam o amor, perderam o diálogo, e estão hoje vivendo uma vida de sofrimento, onde ambos só sabem criticar um ao outro. Então eu oro, meu Deus, pedindo sua graça, que o Senhor restaure a vida financeira deste meu irmão, desta minha irmã. Eu oro, Deus, pelo lar, pela família, pai que não tem diálogo com os filhos, filhos que hoje almejam sair dos seus lares, porque são muitas vezes magoados pelos seus próprios pais. E a tua palavra diz que o pai não deve provocar a ira dos filhos, que os filhos devem ser obedientes ao pai e à mãe, mas que o pai e a mãe também não devem provocar a ira dos seus filhos. E quanto pai não sabe criar os filhos, quanto pai omisso, quanto pai carrasco, quantos lares são destruídos por causa dos pais que são carrasco, são omissos, só sabe criticar os filhos, nunca
o apoia em suas decisões. Muitas vezes impõe a própria decisão sobre a vida dos filhos e nunca apoia as realizações dos sonhos dos filhos. Eles querem que os filhos sejam aquilo que eles decidiram que vão ser. E cada um de nós temos a nossa própria personalidade. Então nos dê, Senhor, sabedoria. Eu oro nesse dia de hoje, pedindo, Senhor, cura e libertação da nossa vida sentimental, da nossa vida espiritual e também da nossa vida física, Pai. Cure os nossos físicos, Pai, que muitas vezes está abalado, mas cure o nosso interior, que muitas vezes, Senhor, está destruído interiormente, que muitas vezes precisamos de cura da alma, uma cura espiritual, onde o Teu Espírito Santo entra e divide a junta das medulas, o espírito da alma, e traga paz aos nossos corações, paz interior. É isso que eu te peço, meu Deus, nesse 4º dia da campanha de oração, baseado no Salmo 23. Eu encerro esta oração dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Se for a vontade de Deus, amanhã eu estarei gravando o 5º áudio da campanha de 7 dias. Em o nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Amém e amém.